Olá, meu nome é Bruna, sou bolsista de iniciação científica na área de produção vegetal na Universidade do Estado de Santa Catarina. Sou orientada pelo professor Amaury Bogo. E hoje o nosso projeto, então, é sobre biofertilizantes como estratégia no manejo do mofo branco, esclerúndio rosso em tomateiro. Aqui, então, um breve roteiro dos principais tópicos que serão abordados durante a nossa apresentação. Introdução, objetivo, material e métodos, resultados e discussões e conclusão. Os biofertilizantes são fermentações oriundas de digestão aeróbica ou anaeróbica de materiais orgânicos de origem vegetal ou animal em um meio líquido. Esses biofertilizantes, então, contêm nutrientes, estimulantes e ainda micro-organismos que são capazes de promover o desenvolvimento de plantas e ainda auxiliar na sua proteção a fitopatógeno. Entre as doenças fúngicas mais importantes do tomateiro, temos então o mofo branco, que se destaca por se tratar de um patógeno de difícil controle. Ele é encontrado no solo. Um dos métodos de controle é através de tratamentos tradicionais por fungicidas, e ele é de grande ocorrência frequente em todo o Brasil. O objetivo, então, do nosso trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações, 0, 25, 50 e 75% da capacidade de campo do solo de biofertilizantes aeróbicos formulados com farinha de peixe e casca de camarão no manejo do fitopatógeno Sclerotium rhops, causador do mofo branco em tomateiro, e nas características do solo. Experimentos in vitro e in vivo foram conduzidos na estação experimental da IPAG em Itajaí, Santa Catarina, no período de 2020 e 2021. Os biofertilizantes foram produzidos no sistema One Farm, em uma unidade fixa de produção, em 2 tanques separados de 200 litros, contendo 2 composições, sendo a primeira de 94 litros de água, 1 kg de esterco, 2 kg de farelo de arroz, meio quilo de amido de milho, 1 kg de açúcar, meio quilo de amido de mandioca e 1 kg de farinha de peixe. Já no segundo tanque, utilizou-se a mesma composição, substituindo apenas a farinha de peixe por 1 kg de casca de camarão. Ambas as composições foram mantidas, então, no processo de fermentação com bombeamento com jato de oxigênio a um intervalo de 15 minutos durante 8 dias. Após todo esse processo de fermentação, os 2 biofertilizantes foram, então, avaliados quanto a comunidades microbianas através da diluição seriada seguida de plaqueamento em meio de cultura, específico para cada comunidade microbiana. Os meios seletivos utilizados foram Triptic Soy Agar com cristal violeta, o Arga-amido caseína e o Martim. No experimento em casa de vegetação, a qualidade e o potencial de supressão do solo foram analisados também pelas características físicas, químicas e biológicas em relação ao pH, a condutividade elétrica e a atividade microbiana. Essas características biológicas do solo sobre a atividade microbiana foram realizadas pelos parâmetros de carbono da biomassa. Foram caracterizados também a inibição do crescimento micelial in vitro de 11 bactérias totais. As diferentes concentrações 0, 25, 50 e 75% da capacidade de campo dos solos dos 2 biofertilizantes foram incorporadas a solos nativos sem cultivos anteriores, em vasos, contendo então 3 plântulas de tomate, 2 pares de folíolo, e a severidade do mofo branco foi avaliada através da escala diagramática proposta por Ferry e Dux. Aqui eu trago então na figura 3 a unidade fixa de produção desses biofertilizantes na estação experimental em Itajaí. Na primeira figura, então, na letra A, temos os tonéis onde ficavam então essas misturas, tanto de farinha de peixe e casca de camarão. Já nessa figura B, temos então um insumo ao final da fermentação filtrado para a utilização do experimento. Aqui já acontece então dentro da casa de vegetação para fazer a avaliação da parte físico-química e biológica. O experimento foi realizado por delineamento inteiramente casualizado em um arranjo fatorial 4 por 2 por 2, concentração por insumo marinho e por solo inoculado e não inoculado, havendo então 9 repetições, uma repetição para um vaso com 3 plantas. Foi gerado então a análise de regressão e o teste de comparação de médias por Scott-Knott a 5%. Aqui na tabela 1, então, houve diversidade de população microbiana em biofertilizante aeróbico formulado com a farinha de peixe. Foram encontrados aproximadamente
204 micro-organismos desse biofertilizante, sendo que todos foram avaliados sobre a inibição do crescimento micelial do fitopatógeno do mofo branco in vitro pelo método da cultura pareada em placa de Petri. Foi observado também o efeito antagonista dos micro-organismos através de ralo de inibição. Porém, em condições indicadas de vegetação, o progresso da severidade da doença não diferiu, quando comparado aos tratamentos de ambos os biofertilizantes nas diferentes concentrações. Na tabela 2, o pH, desde o início e o final do cultivo dos substratos tratados com biofertilizantes formulados à base de farinha de peixe e com casca de camarão nas concentrações 0, 25, 50 e 75% da capacidade de retenção da água do substrato, houve sim uma diferença significativa do pH, com a presença do Sclerum de Hoops. Tanto para o início do cultivo quanto para o final do cultivo, houve o aumento do pH para a farinha de peixe quanto para a casca de camarão. Em relação à condutividade elétrica, foi onde obteve também uns resultados bastante significativos, podemos observar que sim, tanto para a farinha de peixe quanto para a casca de camarão, com a presença do patógeno, houve sim a diferenciação da condutividade elétrica. Podemos concluir que tanto a casca de camarão e a farinha de peixe apresentam um potencial de uso como indutores da submersibilidade do solo ao mofo branco, e há assim uma interação entre a condutividade elétrica, o pH principalmente, macro e micronutrientes com a comunidade microbiana, influenciando diretamente a modificação da população dos micro-organismos e a sua atividade enzimática. Com isso, a incorporação desses resíduos orgânicos, tanto casca de camarão quanto a farinha de peixe, principalmente na concentração de 50%, há sim uma capacidade de campo do solo para aumentarem a matéria seca das plantas do tomateiro. Aqui temos as referências que foram utilizadas no projeto. Gostaria então de fazer meus agradecimentos para a Embrapa de Itajaí, a Universidade do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, ao Governo de Santa Catarina e a CNPq. Muito obrigada.